Então, gente, boa tarde. Estou aqui novamente gravando essa monitoria online devido ao fato de que algumas pessoas chegaram a mim pedindo, certo? Que isso facilita também o estudo e essas pessoas não podiam comparecer, não podem, no caso, comparecer à monitoria devido a um choque de horários ou algo do gênero. Então, tanto pelo fato do horário não bater, mas também por auxiliar vocês no estudo, sendo que vocês podem rever esse vídeo e revisar antes da prova, tá bom? Hoje vamos falar sobre bomba cardíaca e hemodinâmica, certo? Então, basicamente, vamos falar sobre o nosso coração. Então, o coração. O coração, se a gente analisar somente por essa imagem, nós podemos perceber que ele apresenta 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. Sendo que são 2 átrios, certo? E 2 ventrículos. Sendo um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo, e um átrio direito e um ventrículo direito. Além das 4 cavidades, nosso coração também apresenta 4 válvulas, certo? Ou 4 válvulas, como vocês queiram falar. São 2 válvulas atrioventriculares, ou seja, elas se encontram entre o átrio e o ventrículo, e 2 válvulas semilunares. Isso, o nome semilunares é porque elas possuem um formato de lua, mas elas vão se encontrar aqui, ó, entre o ventrículo e a artéria, certo? Podendo ser artéria pulmonar ou então a artéria aórtica, certo? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, qual é a função das válvulas, certo? As válvulas, basicamente, elas têm a função de impedir o retorno sanguíneo, certo? Então, eu vou apresentá-los as 4 válvulas, no caso. Mas aqui nós temos entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós vamos ter a válvula tricúspide, certo? E entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, nós vamos ter a válvula bicúspide, ou também chamada de mitral, certo? E entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, nós vamos ter a válvula pulmonar. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, nós vamos ter a válvula aórtica. Tudo tranquilo até agora? Certo. Então, vamos falar um pouco sobre o processo de circulação sanguínea. Então, considere como esse processo sendo um ciclo, certo? Isso vai facilitar muito a visão da circulação sanguínea. Então, vamos ver esse processo como um ciclo. Se é um ciclo, então ele tem um início e o fim dele é nesse próprio início. Então, não importa de onde a gente começar esse ciclo da circulação. O importante é que a gente comece e termine no mesmo ponto, certo? Então vamos começar. Eu prefiro começar dessa forma. As veias pulmonares, certo? Elas vêm do pulmão e trazem consigo o sangue rico em oxigênio. Então, o sangue arterial. Eu não falo sangue arterial para não confundir, porque nem toda veia ela vai transportar sangue venoso, e nem toda artéria vai transportar sangue arterial, certo? Então, as veias trazem dos pulmões o sangue oxigenado, certo? Então, as veias pulmonares vão trazer o sangue oxigenado dos pulmões, levar até o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo esse sangue oxigenado vai passar pela válvula bicúspide ou válvula mitral, certo? E seguir para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo ele vai ser bombeado
para a artéria aorta, certo? E vai passar pela válvula aórtica. Desculpa. Então, a artéria aorta, ela vai se bifurcar em artéria aorta descendente e artéria aorta ascendente, certo? Ou seja, ela vai levar o sangue tanto para a parte superior do corpo quanto para a parte inferior. No caso, a aorta, ela vai irrigar o organismo, certo? O corpo, vamos tratar assim, o sistema, uma circulação sistêmica, ou seja, ela vai levar o sangue oxigenado para todo o nosso organismo, certo? E o oxigênio que está presente nesse sangue, ele vai ser trocado pelo gás carbônico. E depois de circular por todo o organismo, as veias cavas superiores e inferiores vão trazer esse sangue agora, que é um sangue pobre em oxigênio, mas um sangue rico em gás carbônico, até o átrio direito, certo? Do átrio direito, esse sangue pobre em oxigênio, ele vai passar para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. E do ventrículo direito, ele vai seguir para a artéria pulmonar, e vai passar pela válvula pulmonar, certo? Essa artéria pulmonar vai levar o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico para os pulmões. Nos pulmões vai ocorrer a hematose, que é o processo de troca gasosa, e o sangue que chegou lá pobre em oxigênio vai sair de lá rico em oxigênio e vai ser levado para o coração, especificamente para o átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, certo? Então, como vocês perceberam, eu comecei aqui na chegada das veias pulmonares no átrio esquerdo e finalizei o ciclo nesse mesmo ponto, certo? Isso facilita muito o estudo de vocês. Por onde vocês quiserem começar, vai dar certo, só que vocês vão ter que finalizar também nesse ponto. Isso foi uma revisão básica de anatomia, certo? E vamos continuar agora esse processo da bomba cardíaca, o coração, tá bom? Como eu já tinha falado, nós temos dois tipos de circulação, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica vai levar o sangue para todo o organismo, certo? Para ele perder o oxigênio e trocar o oxigênio com o organismo e o organismo doa por esse sangue o gás carbônico. E o sangue, agora rico em gás carbônico, volta novamente para o coração e depois segue para os pulmões, formando assim a circulação pulmonar. A circulação sistêmica é também chamada de grande circulação, e a circulação pulmonar é também chamada de pequena circulação. Então, quais seriam as características do músculo cardíaco? A gente sabe que o músculo cardíaco falando assim fisicamente, né, essa parte ele é bastante semelhante ao músculo esquelético, certo? Então ele é um músculo estriado, ele apresenta estrias, diferentemente do músculo liso, que não apresenta estrias. Mas o músculo estriado cardíaco é semelhante ao músculo estriado esquelético pelo fato dessas estrias. Mas o músculo cardíaco, ele apresenta o controle involuntário, da mesma forma que o músculo liso, certo? Que é dado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, certo? A gente vai ver mais pra frente essa função do simpático e parasimpático posso falar, no coração. A gente vai ver débito cardíaco não nessa aula, mas na próxima, e vamos falar mais sobre a influência do simpático e parasimpático. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que o controle involuntário, no caso o simpático e o parasimpático, eles só vão determinar o ritmo cardíaco, ou seja, se o coração vai bater mais rápido ou mais devagar,
eles não vão determinar essa força do batimento, certo? Eles não têm controle sobre a força da contração, tá bom? E quais seriam os tipos de fibras musculares? A gente sabe que todo músculo tem fibras e no coração não seria diferente. Nós vamos ter as fibras excitatórias e condutoras, que são fibras autorrítmicas e elas têm uma velocidade de condução bastante variável. E também elas se despolarizam espontaneamente. Elas são parte do sistema intrínseco do coração, ou seja, essas fibras não dependem do sistema nervoso autônomo, certo? Elas são intrínsecas, o próprio coração tem um controle sobre elas, e elas vão apresentar um potencial de repouso instável, certo? Então vai ficar sempre oscilando entre menos 65 mV e menos 70 mV, tá bom? E as fibras de contração, que vão ser encontradas nos átrios e ventrículos e vão apresentar um potencial de repouso estável. Então, as fibras musculares elas vão se encontrar ligadas umas às outras através dos discos intercalares, certo? Em cada um desses discos intercalares, como nós podemos ver na imagem, vão ter essas junções do tipo gap, que são junções comunicantes. Essas junções do tipo gap vão permitir a rápida passagem de íons, certo? E dessa forma, a gente pode perceber que as fibras musculares se encontram intimamente ligadas umas às outras, formando um grande cincício funcional. O que a gente quer dizer com cincício funcional? No caso, um cincício funcional seria como se essas várias células musculares funcionassem como se fossem uma só, tá certo? Essas várias células que estão ligadas através desses discos intercalares vão funcionar como uma só. É basicamente isso, o cincício funcional, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a estrutura do sistema de condução intrínseco do coração. Inicialmente, nós vamos ter as células autorrítmicas, certo? Essas células autorrítmicas vão ser responsáveis por gerar o potencial de ação. Nós temos também um nódo sinusal, também chamado de nódo SA, que ele é um marca-passo cardíaco. E ele é justamente o marca-passo cardíaco, pois pelo simples fato dele disparar mais rápido que os outros. Então, ele é o marca-passo cardíaco, pois ele dispara mais rapidamente. Tá bom? Nós vamos ter também fibras internodais, que vão ligar um nódo ao outro e vão ter a função, basicamente, dessa condução elétrica. O nódo atrioventricular, que também é chamado de nódo AV, ele vai apresentar uma resistência na passagem dos íons e com isso vai ocorrer o retardo na passagem do impulso elétrico, tá bom? Essa resistência na passagem de íons é devido a uma redução no número de junções comunicantes, junções gaps presentes no nódo atrioventricular, certo? Causando assim esse retardo na passagem do impulso elétrico, que é conhecido como retardo nodal, que é um retardo de cerca de 0,1 segundos, e por isso o átrio vai se contrair primeiro que o ventrículo. Nós temos o feixe de His, que vai conduzir essa informação do nódo atrioventricular, certo, até as fibras de Purkinje, que essas fibras de Purkinje, elas apresentam uma pequena quantidade de miofibrilas, e isso faz com que elas quase não se contraiam ou se contraiam muito pouco, certo? E elas realizam uma transmissão muito rápida dos potenciais de ação. Isso ocorre devido a uma alta permeabilidade das suas junções comunicantes, certo? Opa! Aí que vocês deixam eu beber um pouco de água.
Então, aqui eu meio que fiz um esqueminha mostrando de fato como ocorre, certo? Então, as células autorrítmicas vão gerar o potencial de ação. Esse potencial de ação vai ocasionar o disparo do nódo sinusal, ou nódo SA, que vai ocasionar a contração atrial e vai ter esse atraso, do nódo atrioventricular, certo? Após essa ação do nódo atrioventricular, dessa contração atrial, vai ocorrer a condução desse impulso até o feixe de His, ocasionando assim a contração ventricular pelas fibras de Purkinje. O feixe de His vai levar esse impulso elétrico até as fibras de Purkinje e vão desencadear, vão distribuir esse impulso por todos os ventrículos. Tá? Aqui nós temos uma imagem mostrando o nódo sinusal, certo? Aí o nódo sinusal vai ter, antes disso nós vamos ter as células autorrítmicas que vão gerar o potencial de ação, certo? Vão disparar o nódo sinusal, que vão ocasionar uma contração do átrio, certo? Através da informação que foi encaminhada por nódo átrio ventricular. E o feixe de His vai conduzir esse impulso elétrico até as fibras de Purkinje, que vão distribuir a mesma para os ventrículos, ocasionando a compressão ventricular. Tá bom? Aqui nós temos mais uma imagem, as células autorrítmicas, certo? Vão gerar o potencial de ação. Esse potencial de ação vai disparar o nódo sinusal, que vai ocasionar a contração dos átrios, certo? No caso, no nódo atrioventricular. Esse impulso, essa informação elétrica vai ser conduzida pelo feixe de His até as fibras de Purkinje e vão distribuir toda essa informação elétrica, certo? Para os ventrículos, ocasionando a contração dos mesmos. Tá bom? Tranquilo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o eletrocardiograma. Eu, pelo menos, acho que não vou ver eletrocardiograma na minha vida inteira, mas eu também vi no curso de fisiologia essa parte. Uma parte simples, fácil, que é só meio que você associar mesmo o que acontece nesse processo do sistema de condução intrínseco com o que está sendo visualizado pela máquina. Tá bom? Então, nós temos 3 tipos de onda. A onda P, a onda QRS e a onda T. Vamos separar assim que fica muito fácil, é muito tranquilo essa parte. Então, a onda P. A onda P é uma onda produzida pelo equipamento quando os átrios vão se despolarizar, certo? Então, quando o átrio se despolariza, o equipamento vai produzir esse impulso elétrico, vai gerar essa onda no equipamento, mostrando que ocorreu a despolarização atrial, certo? A onda QRS é uma onda produzida, certo? Pelos potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam. E a onda T é uma onda produzida pelo potencial gerado quando os ventrículos se repolarizam. Pagodão aqui na rua. Então, só recapitulando. As ondas P são ondas produzidas quando o potencial de ação é gerado pela despolarização atrial. Então, onda P, despolarização atrial. Onda QRS, despolarização ventricular. E onda T é a repolarização ventricular. Tá certo? Tranquilo essa parte também. Agora a gente vai falar das células autorrítmicas, ou também chamadas de células marca-passo, que são aquelas células responsáveis pela geração do potencial de ação. Essas células apresentam 3 tipos de canais iônicos: os canais de sódio, os canais de potássio e os canais rápidos de cálcio.
Aqui nós temos o gráfico do, no caso, o gráfico do potencial de ação gerado nas células autorrítmicas, certo? No gráfico nós temos a numeração 403. O que isso significa? Eu penso que essa parte acho que vai ser um pouco mais fácil para vocês devido do fato de já terem estudado potencial de ação. Então, meio que tentem entender mesmo, desenhem. Se vocês não entenderem, desenhem novamente, tentem entender todo o processo, pegue lá, escreva positivo, negativo, carga positiva fica mais positiva, carga negativa fica mais negativa, certo? Nesse caso aqui não vamos ter carga negativa, de fato, totalmente positiva. Então, se a positiva sai, dentro fica mais negativo, se a positiva entra, dentro fica mais positivo, entende? Então, é basicamente fazer essa associação. Então, inicialmente, nessa parte aqui, que a gente numerou de 4, vai ocorrer um influxo contínuo de sódio e cálcio, certo? Então, aqui no 4 está ocorrendo um influxo contínuo de sódio e cálcio. Se é um influxo contínuo de sódio e cálcio, o sódio, em A+, e o cálcio são íons positivos. Então, a célula está o quê? Está ficando mais positiva. Por quê? Porque é um influxo, eles estão entrando. Se a célula está ficando mais positiva, a célula está se despolarizando, certo? Quando chegamos aqui nesse valor, ocorreu o quê? Chegou ao limiar de ação e disparou o potencial de ação. Então, aqui chegou ao limiar e quando chega ao limiar, ocorre o disparo do potencial de ação, certo? Aqui em 0, diferentemente de 4, só vai estar ocorrendo o quê? Um influxo de sódio, ou influxo de cálcio, desculpa. Então, em 4 ocorre um influxo de sódio e influxo de cálcio, certo? Até atingir o limiar. Após atingir o limiar, vamos entrar em 0, onde vai ocorrer apenas um influxo de cálcio, certo? Através dos canais rápidos de cálcio. E aqui em 3, certo? Nós vamos chegar aqui nesse ponto do potencial de ação máximo, do valor máximo do potencial de ação atingido. E nesse ponto os canais de cálcio vão se fechar. E vai ocorrer a abertura dos canais de potássio. E vai ocorrer um rápido efluxo, certo? Vai ocorrer um efluxo de potássio. Ou seja, o potássio está saindo da célula, certo? Como a carga positiva está saindo da célula, indo para o meio exterior, saindo, redundância, sair e ir para o meio externo. Não, mas poderia ser sair do meio externo e ir para o meio interno, enfim. Então, o potássio está saindo de dentro da célula, certo? Então, se ele está saindo de dentro da célula, logo ele está indo para fora. Que idiota. Então, o potássio está saindo de novo. O potássio está saindo da célula indo para fora, a célula vai ficar mais negativa. Recapitulando. Em 4 ocorre o influxo de sódio e cálcio. Em 4 ocorre um influxo de sódio e cálcio, ou seja, influxo para dentro, sódio e cálcio, cargas positivas. Então, o meio interno da célula está mais positivo, ocorrendo despolarização. Atingiu-se o limiar, que é o estímulo mínimo necessário para gerar o potencial de ação. Se atingiu o limiar, agora em 0 só vai ocorrer a entrada de íons cálcio pelos canais rápidos de cálcio, até atingirmos o valor máximo do potencial de ação. Nesse ponto ocorre o fechamento dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio. E o potássio, ele tem a tendência de sair da célula, ou seja, a célula está perdendo carga positiva, ficando assim negativa, certo? E depois isso inicia-se novamente, tá bom? Então esse seria o gráfico das células autorrítmicas ou células marca-passo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as células contráteis.
certo? As células contráteis, elas também apresentam três tipos de canais iônicos: canais rápidos de sódio, canais de potássio e canais lentos de cálcio, certo? Aqui nós, diferentemente das salas autorrítmicas, onde só temos três pontos, aqui nós vamos ter 2, 3, 4, 5. Mas é tranquilo, certo? Aqui no ponto zero, nós vamos ter uma despolarização rápida, ou seja, está ocorrendo um influxo de íons positivos através das junções gap, alterando a voltagem da célula e levando à abertura de canais rápidos de sódio, regulados por voltagem, ou seja, vai ocorrer a abertura de canais de sódio que são dependentes de voltagem, ou seja, vai aumentar a condutância de sódio, certo? Então, ó, abrir os canais até aqui, tem influxo, até aqui, não tá reto aqui? Até aqui tem influxo de íons positivos. A partir desse ponto aqui, ó, vai aumentar a condutância do sódio e só vai ter influxo de sódio. Sódio, 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 sódio. Então em zero é isso. Vai ocorrer uma despolarização rápida, inicialmente pelo influxo de íon positivo, através das junções gap, que vão alterar o potencial da célula, ou seja, vai ficar mais positivo, fazendo com que haja abertura de canais de sódio dependentes de voltagem, certo? Isso vai aumentar a condutância do sódio, fazendo com que a partir desse ponto aqui só entre sódio na célula, tá bom? Em 1, vai ocorrer uma diminuição da condutância de sódio e vai iniciar o efluxo de potássio, certo? Então a gente está vendo aqui, ó, que primeiro ocorreu um influxo de sódio, chegou nesse ponto, atingiu o valor máximo do pA, ocorreu o quê? Uma diminuição da condutância de sódio, ou seja, os canais de sódio se fecham e vai ocorrer a abertura dos canais de potássio. Então, o potássio vai sair, vai ocorrer um efluxo de potássio, tá bom? Aí o potássio está saindo, está saindo, está saindo. Mas lembra que a gente tem canais lentos de cálcio? Então, ao mesmo tempo que o potássio está saindo, o cálcio começa a entrar pelos canais lentos, certo? Então a célula vai ficar um período maior aqui nesse patamar positivo. Diferentemente dessa célula, ó. Aqui ela já sai direto do positivo caindo para o negativo. Aqui não, devido a esse platô, certo? Vai ocorrer a célula vai se encontrar num período maior no patamar positivo, tá bom? Após isso, nós vamos ter a repolarização normal, certo? Porque vai diminuir a condutância de cálcio e vai ocorrer novamente um efluxo de potássio, restabelecendo o potencial de repouso da célula, certo? É basicamente isso. Então eu tive que pausar aqui rapidinho porque minha mãe me chamou. Mas voltando, certo? A gente já falou sobre as células contráteis e agora a gente vai falar sobre o ciclo cardíaco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois são as questões. Então, ciclo cardíaco. A gente pode dividir o ciclo cardíaco em duas fases: a fase da diástole final e a fase da sístole final. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem o coração, certo? Pode ser somente de um lado. Vamos pegar o lado direito. Imagine o átrio direito, a válvula tricúspide e o ventrículo direito, certo? E a válvula pulmonar, tá bom? Vamos lá, imagine esses quatro estruturas. Nós temos lá o nosso átrio, onde está chegando o sangue proveniente das veias cavas superiores e inferiores. Até aí tudo bem, certo?
Então, o sangue vai ter que passar do átrio para o ventrículo. Mas o que acontece para que o sangue passe do átrio para o ventrículo? Então, inicialmente, nós vamos ter um relaxamento ventricular. O ventrículo vai relaxar, fazendo com que as válvulas atrioventricular, no caso do lado direito, a válvula tricúspide abra, certo? Fazendo com que o sangue caia do átrio para o ventrículo, certo? E após isso, vai ocorrer uma contração atrial. Essa contração atrial é necessária para que o excedente de sangue que ainda permanece no átrio passe para o ventrículo, tá certo? E também essa contração é necessária para que ocorra o disparo do nódo sinusal ou do nódo SA, tá bom? Então, no final, nós vamos ter o volume diastólico final, que é o volume de sangue que se encontra em cada câmara ventricular ao final de uma diástole. Tá certo? E agora a gente vai para a sístole final. Então nós temos que agora o ventrículo está lá cheio de sangue. Tá bom? Então vai ocorrer a contração isovolumétrica ventricular. Certo? Que é uma contração isométrica. Certo? Essa contração inicia-se da base, estendendo-se até o ápice. E essa contração faz com que haja fechamento das válvulas atrioventriculares, no caso do lado direito, da válvula tricúspide, certo? Levando à formação da primeira bulha cardíaca. Tá bom? No caso, essa contração isovolumétrica, ela vai fazer com que haja um aumento da tensão do músculo cardíaco, mas não vai ocorrer o encurtamento dessas fibras musculares. Tá bom? Após isso, após o fechamento da válvula atrioventricular, o sangue vai, porque essa válvula impede com que o sangue passe do ventrículo para o átrio, ou seja, um refluxo sanguíneo, o sangue vai ter que passar do ventrículo para a artéria pulmonar, no caso que a gente está falando do lado direito. O mesmo vai acontecer do lado esquerdo, certo? Da mesma forma, só vou mudar os nomes das válvulas, certo? Então, vai ocorrer a ejeção ventricular, que vai ser a passagem de sangue do ventrículo para a artéria pulmonar. No caso, a gente está falando do lado direito. Então, vai ocorrer um aumento na pressão ventricular, que vai ocasionar a abertura das válvulas semilunares. No caso, a semilunar do lado direito é a válvula pulmonar, certo? E com isso, o sangue é lançado para a artéria, no caso do lado direito, a artéria pulmonar. Tá certo? Desculpa. Então nós vamos ter o volume sistólico final, que é o volume de sangue que se encontra em cada câmara ventricular ao fim de uma sístole. Certo? Vocês vão ver isso na próxima aula, que vai ser aula sobre débito cardíaco. E após isso, nós vamos ter o relaxamento isovolumétrico ventricular, certo? Que esse relaxamento vai fazer com que ocorra uma diminuição da pressão interna do ventrículo, resultando no fechamento das válvulas semilunares, certo? Como a artéria tem maior pressão que a veia, o sangue vai meio que voltar, certo? E quando o sangue volta, leva o fechamento dessas válvulas, certo? E depois disso, o sangue segue para o pulmão, e depois do pulmão ele vai voltar agora para o lado esquerdo, e vai ter esse mesmo ciclo cardíaco, só aqui do lado esquerdo. É fácil, é tranquilo, certo? É só você prestar um pouco de atenção na hora de responder que vai dar tudo certo. Tá bom? Aqui nós temos uma imagem do ciclo cardíaco, certo? Mostrando que o sangue nos átrios ele vai ter que passar pelo ventrículo. Todo o processo que a gente falou mesmo, né? Ruído, a primeira bolha ventricular,
Ah, e quando ocorre o fechamento da válvula semilunar, no caso da válvula pulmonar, ocorre a segunda bulha cardíaca, certo? Que é o barulho do fechamento da válvula semilunar, tá bom? Cardíaco, tem um acento aqui. Peraí que eu vou botar. Então, ciclo cardíaco. Gente, me desculpe, mas eu sou péssimo em português, sou muito ruim mesmo. Horrível. E agora eu preparei algumas questões, certo? E a gente vai tentar resolver. Então, sobre a condução elétrica no coração, responda a alternativa incorreta. Letra A. Do nó do átrio ventricular, a despolarização segue tanto para o átrio direito como para o ventrículo pelo feixe de His. Letra B. As fibras de Purkinje distribuem o potencial de ação cardíaco por todo o ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Verdadeiro. Isso daí a gente não tem o que negar, né? Letra C. Os estímulos são iniciados no nódulo sinoatrial por aberturas de canais de sódio e cálcio. Os estímulos são iniciados no nódulo sinoatrial por aberturas de canais de sódio e cálcio, certo? Através das células autorríticas. Verdadeiro. A propagação entre as células do músculo cardíaco depende das junções comunicantes entre as fibras. Verdadeiro. Caso os marcapassos não despolarizem corretamente, o estímulo pode iniciar em outro local da rede elétrica cardíaca. Isso realmente pode acontecer. Então, a alternativa incorreta seria a letra A, certo? Do nódo atrioventricular, a despolarização segue tanto para o átrio direito como para o ventrículo pelo feixe de His. Não, vai seguir somente para o ventrículo, tá bom? A despolarização atrial foi ocasionada pelo nódo sinusal, certo? Então, gente, tive que parar rapidinho porque estão armando meio que um todo aqui pro jogo do Brasil amanhã aqui na rua. Então vai ter festa, só que não. Então eu tinha que estudar amanhã, já sei que eu vou me fuder amanhã porque eu não vou poder estudar, mas enfim. Espero que o Brasil perca muito pra não ter festa depois. Enfim, vamos lá. Bora, Argentina! Uhul! Assim continuando, a gente parou na questão 1, certo? Agora a questão 2. Ela pede pra gente ordenar de 1 a 5 as fases do potencial de ação cardíaco das células contrárias. Então eu vou tentar ser bem rápido porque daqui a pouco eles vão montar novamente, então eu tenho que fazer outras coisas também, certo? Então, inicialmente nós vamos ter o potencial de repouso estável, vai ocorrer um influxo de potássio e um influxo de sódio. Depois da despolarização inicial, o aumento da condutância ao sódio e correntes de influxo de sódio. Depois nós vamos ter a repolarização inicial, onde vai ocorrer uma diminuição no influxo de sódio e aumento da condutância de potássio. Em quarto, vai ter o platô, devido à abertura de canais dentro de cálcio e influxo de cálcio. E em 5, nós vamos ter uma repolarização, ocasionada pelo aumento da condutância ao potássio e correntes de refluxo de potássio, fazendo com que a célula se torne mais negativa, ocasionando esse processo de repolarização. Tá? E a última. Então, eu tive que parar de novo por causa do barulho, mas enfim, continuando. Como a questão, essa questão 3, né, a gente vai discutir melhor essas questões na monitoria, porque vai começar o barulho daqui a pouco, eu tô preocupado de não conseguir gravar, eu quero acabar logo. Então, ela já dá o número 1, que é a sístole atrial, enchimento ventricular adicional, considerando que as válvulas atrioventriculares estavam abertas desde o ciclo anterior. Então depois a gente vai ter que numerar de 2 a 9, certo? Só dando a resposta para vocês, ficaria assim. Após isso, ocorreria a contração isovolumétrica ventricular, resultando no fechamento das válvulas atrioventriculares. Depois nós teríamos o período de ejeção ventricular rápido e depois lento, seguido da abertura das válvulas semilunares e o relaxamento isovolumétrico ventricular. Depois ocorreria o fechamento das válvulas semilunares e a abertura das válvulas atrioventriculares, certo? Nesse ponto 8,
nós já acabamos assim sobre final e nós estamos entrando novamente na diástole final. E por fim vai ocorrer o enchimento ventricular rápido e depois lento, o que vai caracterizar o retorno a esse ponto, tá bom? Então é basicamente isso, tá certo? Acho que a resposta é essa, tá? Então é isso, gente. Vejo vocês na monitoria, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer erro que tenha sido mostrado aqui, depois vocês me julgam, tá bom? Desculpa se eu errei alguma coisa, se falei algo de errado. Depois a gente vê isso e quantas questões, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Face, ou mandar e-mail, tá bom? Então é basicamente isso. Bons estudos e até a monitoria terça-feira.